Capítulo 38. Controle. Donald Gennaro olhava fixo para Ramon, sentado no refeitório deserto. O velho empresário tomava sorvete calmamente. Então Muldon acredita que as crianças estão em algum ponto do parque? Foi o que afirmou. Estou seguro de que as encontraremos. Tomara, Gennaro disse. Ele observava o velho comendo, e sentiu um arrepio. Claro que vamos encontrá-las. Afinal de contas, como eu sempre digo, o parque foi feito para crianças. Então compreende que estão perdidas, senhor. Gennaro insistiu. Perdidas? Ramon repetiu. Claro que eu sei que estão perdidas. Não estou senil. Suspirando, ele mudou de tom. Entenda bem uma coisa, Donald. Não podemos perder o controle. Tivemos um pequeno problema. Por causa da tempestade, ou outro motivo, e em função disso sofremos um acidente lamentável, infeliz. Foi só isso. Vamos tomar todas as providências. Arnold cuidará do conserto do computador. Muldon encontrará as crianças. Não ficarei espantado se voltar com elas antes que eu termine de tomar o sorvete. Vamos esperar e ver o que acontece, certo? Como preferir, senhor, Gennaro respondeu. Por quê? Henry perguntou, olhando para a tela. Porque Nedry aprontou alguma confusão no código, Arnold respondeu. Por isso estou checando tudo. Certo, Mu disse. Mas tentou outras opções? Como por exemplo? Não sei. Os sistemas de segurança ainda funcionam? O quis saber. Os registros de operações. Keycheck? Claro. Arnold exclamou, estalando os dedos. Claro que funcionam. Só podem ser desligados no painel principal. Bem, Mu disse. Se o Keycheck não foi desligado, você pode descobrir o que ele aprontou. Mas é claro que posso, Arnold concordou. Ele se concentrou no teclado. Como não pensara nisso antes? Era tão óbvio. O sistema de computadores do Parque Jurássico possuía diversos sistemas de segurança embutidos no programa principal. Um deles era o Keycheck, capaz de monitorar todas as operações realizadas pelas pessoas com acesso ao sistema. Originalmente servirá como proteção contra bugs, mas fora conservado por ser útil na segurança. Em um instante todas as operações realizadas por Nedry naquele dia surgiram em uma janela na tela. 13, 42, 121, 32,88,77, 19, 13, 44,52,77, 90, 13, 99, 13, 100, 13, 109,55, 103. 144, 13, 99,87, 60, 13, 44, 12, 09, 13, 43,63, 13, 46,57,89, 103, 122, 13, 44. 52,88, 9, 31, 13, 21, 13, 57,98, 100, 102, 103, 13, 12, 13, 146, 13, 13, 13. 77,67,88,23, 13, 13. Sistema. Nedry. Goto nível de comando. Nedry. 040 hashtag TXY a 67. MR Gold Bits. Segurança. Keycheck off. Segurança off. C off. Segurança. Vote RBT, O. Então foi isso? Arnold disse. Ele ficou mexendo no computador durante horas. Provavelmente só matando o tempo, Mu observou. Até finalmente se decidir a entrar em ação. A lista inicial de números representava os códigos. Assim para as teclas que Nedry apertava em seu console. Os
Números significavam que ele ainda permanecia dentro da interface normal, como qualquer outro usuário do computador. Assim, no começo, Nedry só estudava o sistema, algo que ninguém esperaria do sujeito que o concebera. Talvez tentasse verificar se havia alguma alteração, antes de entrar, Wu sugeriu. Talvez, Arnold aceitou, passando a estudar os comandos listados, que lhe permitiam ver os passos de Nedry no sistema, linha por linha. Pelo menos sabemos o que fez. Sistema era o comando que permitia a Nedry sair da interface normal e entrar no código propriamente dito. O computador pedirá seu nome e ele responderá, Nedry. O nome tinha autorização para acessar o código, de modo que o computador permitirá a entrada no sistema. Nedry pedirá. Depois outro nível de comando, entrando no nível mais alto de controle do computador. O acesso ao nível de comando exigia procedimentos extra de segurança, e for exigido a Nedry seu nome, número de acesso e senha. Nedry 040 MXY a 67 MR Gold Bits. Esses códigos tinham permitido a Nedry o acesso ao nível de comando. Ali ele pedirá segurança. Como era um operador autorizado, o computador permitirá que ele entrasse nesse nível. E então, nesse nível de segurança, Nedry tentará 3 variações. Key Check Off, Segurança Off, See Off. Ele queria desligar os sistemas de segurança. Wu percebeu. Para que ninguém visse o que pretendia fazer. Exatamente, Arnold assentiu. E aparentemente não sabia que era impossível desligar os sistemas, a não ser através dos interruptores manuais na placa principal. Depois de 3 comandos errados, o computador começara automaticamente a se preocupar com Nedry. Mas, como ele possuía a autorização para operar, presumira que Nedry estava confuso, tentando algo impossível no nível em que se encontrava. De modo que havia perguntado novamente o que Nedry queria, e ele responderá: segurança. E tivera condições de continuar naquele nível. Finalmente, Wu exclamou: eis aí o truque. Ele apontou para o último dos comandos digitados por Nedry. Vote RBT, O. Mas que diacho é isso? Arnold estranhou. White Rabbit? Coelho branco? Alguma piada de mau gosto? Está classificado como um objeto, Wu salientou. Na terminologia dos computadores, um objeto era um bloco de códigos que poderia ser movido e utilizado, como se pode mover uma cadeira numa sala. Um objeto poderia ser um conjunto de comandos para executar um gráfico, ou mudar a tela, ou realizar um determinado cálculo. Vamos ver onde isso se encontra no código. Arnold disse. Talvez possamos descobrir o que provoca. Ele passou para os utilitários do programa e pediu: Find whtrbt.obj. O computador respondeu: objeto não localizado nos diretórios. Não existe, Arnold disse. Então procure na listagem de códigos. Arnold digitou: Find a listagens, whtrbtobj. A tela rolou. Rapidamente, as linhas do código passando velozes. Continuou procurando por mais 1 minuto, e depois abruptamente parou. Achamos, Wu anunciou. Não é um objeto, e sim um comando. A tela mostrou uma seta, apontando para uma única linha do código. Curve igual get andão, ssm.dt, temprgn.dd2. Cur h igual get andão, ssd.ito, temprgn2i.dd4. Ondrometer, gn, 7shp val obtolin, val d. Shao. Se valid meter, mh, asterisco asterisco mh. Meter vis retarne. Se meterando, vgt, drawback, ty, retarne.
Limite dat.4 igual max bits, por 133, sto, o limite .04, 7 on. Limite dat.5 igual 70, setive, 0 limite .2, var, szh, j. On vote rbt.obcall link.sst segurança. Perímetro 7 to off. Vert range igual max range mais setlin temp vgn, UFDN. IBB mais $404. ROR range igual max range, setlin A2 temp hgn, UFDN. IDD mais cifrão 105. Void drometer send screen.obprint. Filho da mãe, Arnold exclamou. Balançou a cabeça. Então não havia nenhuma falha no sistema. Afinal. Não, Arnold disse. Ele deixou uma entrada secreta. O filho da mãe gravou o que parecia ser um objeto. Mas na verdade era um comando que unia os sistemas de segurança e o perímetro, e depois desligava os dois. Isso lhe dava acesso total a qualquer ponto do parque. Então deve ser possível religar os sistemas, concluiu. Claro, e vamos conseguir. Arnold franziu a testa. A única coisa que preciso fazer é descobrir o comando. Certo. Vou dar um comando de execução na linha. Resolveu. Vamos ver no que dá. Ergueu-se da cadeira. Enquanto isso acontecia, alguém entrou na câmara frigorífica, há cerca de 1 hora. Acho melhor ir até lá contar os embriões. Eli estava em seu quarto, a ponto de trocar a roupa molhada, quando alguém bateu na porta. Alan? Perguntou, mas quando abriu a porta viu Muldoon parado ali, com um embrulho plástico sob o braço. Muldoon também estava ensopado, e suas roupas cheias de lama. Lamento incomodar, mas precisamos de sua ajuda, ele disse rispidamente. Os Land Cruisers foram atacados há cerca de 1 hora. Trouxemos Malcolm de volta, mas ele ficou em estado de choque. Tem um ferimento sério na perna. Ainda não recuperou a consciência, e o pusemos na cama, em seu quarto. Arden está a caminho para examiná-lo. Arden. Ela repetiu. E quanto aos outros? Ainda não encontramos os outros, Doutora Sattler. Muldoon disse. Ele falava muito devagar. Oh, meu Deus! Mas acreditamos que o Dr. Grant e as crianças ainda estão vivos. Eles seguiram para o parque, doutora Sattler. Para o parque? Penso que sim. Malcolm precisa de ajuda. Já chamei Arden. Não deveria chamar um médico? Não há médicos na ilha. Arden é o único profissional de saúde. Mas sem dúvida deve haver um jeito de chamar um médico. Não. Muldoon balançou a cabeça. Negativamente. As linhas telefônicas estão mudas. Perdemos o contato com o continente. Ele ergueu o pacote que levava na mão. O que é isso? Ela perguntou. Nada. Vá para o quarto de Malcolm e ajude Arden no que for possível. Sem dizer mais nada, Muldoon deu-lhe as costas e foi embora. Eli Sattler sentou-se na cama, chocada. Ela não era uma mulher com tendência a entrar em pânico à toa, e sabia que Grant se safara de situações perigosas antes. Certa vez ficará perdido no deserto durante 4 dias. Quando um rochedo cedera sob seus pés e o caminhão capotara numa ravina de 30 metros. Grant quebrara a perna. Não tinha água. Mas caminhara de volta, com a perna fraturada e tudo. Por outro lado, as crianças. Ela abanou a cabeça, afastando o pensamento. Terrível. As crianças provavelmente estavam junto com Grant. E se Grant se encontrava no parque, bem, haveria pessoa mais indicada para guiar as crianças em segurança pelo Parque Jurássico do que um especialista em dinossauros? Capítulo 39.
No parque. Estou cansada, Alexis reclamou. Quero ir no seu colo, Dr. Grant. Você é muito grande para ser carregada no colo. Tim censurou. Mas eu estou cansada. Tudo bem, Lex, Grant disse, pegando-a no colo. Puxa vida, como você pesa. Deviam ser umas 9 da noite. Depois da tempestade, a lua cheia podia ser avistada finalmente. Embora borrada pela neblina. As sombras desfocadas os anteciparam na travessia de um campo aberto, em direção à mata densa e escura. Grant mergulhou em seus pensamentos, tentando descobrir onde se encontrava. Como tinham atravessado a cerca que o tiranossauro derrubara, Grant tinha quase certeza de se encontrar em algum ponto da área desses dinossauros. E exatamente no lugar onde não queria ficar. Em sua mente, tentou visualizar os limites da região e as linhas que indicavam os movimentos mais frequentes do T-Rex, num espaço restrito. Ele e as crianças estavam exatamente naquele ponto agora. Mas Grant também se recordava de que os tiranossauros viviam isolados de todos os outros animais, e isso significava que saberiam se estavam saindo da área. Quando cruzassem uma barreira, cerca, fosso ou ambos. Não vira barreiras até o momento. A garota encostou a cabeça em seu ombro, e enrolava os cabelos nos dedos. Em pouco tempo dormia. Tim caminhava ao lado. Muito cansado, Tim? Tudo bem, o menino respondeu. Mas acredito que ainda estamos na área dos tiranossauros. Também acho. Espero sair daqui logo. Pretende seguir para aquela mata? Tim indagou. Conforme se aproximavam, a selva parecia escura e temível. Sim, Grant disse. Creio que podemos nos orientar pelos números dos sensores de movimento. Os sensores de movimento eram caixas verdes, colocadas a cerca de 1 metro do solo. Alguns sobre estacas, outros presos em árvores. Nenhum deles funcionava, porque aparentemente a força ainda não havia sido religada. Cada caixa do sensor tinha uma lente montada no centro, e um número de código pintado logo abaixo. Bem à sua frente, sob o luar que varava a neblina, Grant encontrou a caixa marcada FTASA-04. Eles penetraram na floresta. As árvores enormes erguiam-se dos dois lados. A neblina baixa mantinha-se próxima do solo, cobrindo as raízes. Apesar de bela, a névoa tornava a caminhada perigosa. Grant estudava os sensores. Aparentemente estavam numerados em ordem descendente. Ele passou pelos sensores TASA-03 e TASA-02. Depois de algum tempo chegaram ao TASA-01. Sentia o cansaço aumentar, devido ao peso da menina que carregava, e torcia para aquele sensor marcar o limite da área dos tiranossauros, mas tratava-se apenas de uma caixa no meio do mato. A seguinte trazia a indicação TANA-01, seguida de outra, a TANA-02. Grant concluiu que os números se organizavam em torno de um ponto central, como uma bússola. Seguiam de sul para norte, de modo que os números diminuíam quando se aproximavam do centro, e aumentavam novamente. Pelo menos seguimos no rumo certo, Tim comentou. Que bom, Grant disse. Tim sorriu, e tropeçou numa raiz oculta na neblina. Levantou-se rapidamente e passaram a conversar. Meus pais vão se divorciar, ele disse. É mesmo, Grant falou. Meu pai se mudou no mês passado. Agora tem outra casa, em Mill Valley. Sei. Ele não pega mais a minha irmã no colo. Nunca. E diz que você tem dinossauros no cérebro. Grant lembrou. Tim suspirou. É. Sente saudades? Grant perguntou. Não muito. Ela sente mais falta, sabe?
Quem? Sua mãe? Não, Lex, minha mãe tem um namorado. Alguém que conheceu no trabalho. Eles caminharam em silêncio por algum tempo, passando pelas caixas TANA03 e TANA04. Já o conheceu? Grant perguntou. Já. Ele é legal? Mais ou menos, Tim disse. Mais moço que o meu pai, mais careca. Ele trata bem de você? Acho que sim. Sei lá. Acho que quer ficar meu amigo. Não sei o que vai acontecer lá em casa. Minha mãe às vezes diz que precisaremos vender a casa e mudar para outro lugar. Ele e mamãe discutem, de noite. Eu fico sentado no meu quarto mexendo no computador, mas mesmo assim escuto tudo. Sei, Grant disse. Você é divorciado? Não, Grant respondeu. Minha mulher morreu. Faz muito tempo. E agora você namora a doutora Sattler? Grant sorriu no escuro. Não, ela é minha aluna. Quer dizer que ela ainda não saiu da escola? Faz doutorado. Grant parou apenas o tempo suficiente para mudar Alexis para o outro ombro e seguiram adiante, passando por TANA05 e TANA06. Ouviram um trovão ao longe. A tempestade seguirá para o sul. Na selva. Os sons se limitavam às cigarras e rãs. Tem filhos? Tim perguntou. Não. Vai se casar com a doutora Sattler? Não, ela ficou noiva de um médico em Chicago, e pretende se casar no ano que vem. Ah! Tim pareceu surpreso ao saber daquilo. Eles caminharam lado a lado por mais algum tempo. Então com quem vai se casar? Eu não pretendo me casar com ninguém, Grant afirmou. Nem eu, Tim falou. Um pouco depois perguntou. Vamos andar a noite inteira? Não aguentaríamos. Precisamos descansar. Algumas horas, pelo menos. Grant consultou o relógio. Tudo bem. Temos quase 15 horas para voltar, antes que o barco chegue ao continente. E onde vamos parar? Tim indagou. Grant pensava na mesma coisa. Primeiro calculou que poderiam subir numa árvore. Mas só bem no alto. Ficariam a salvo dos animais, e Alexis poderia cair durante o sono. Os galhos eram desconfortáveis, não conseguiriam descansar quase nada. Ele não, pelo menos. Precisavam encontrar um local mais seguro. Pensou nas plantas que vira no avião, durante a viagem. Recordava-se da existência de construções em todas as divisões, mas não sabia como seriam, porque as plantas de cada prédio não constavam do material que receberá. E não se lembrava da localização exata, só que estavam espalhados pelo parque. Poderia haver um ali perto. As providências para encontrar o abrigo seriam diferentes do simples cruzamento de uma barreira, para sair da área dos tiranossauros. Encontrar o abrigo significava adotar algum tipo de estratégia de busca. E as melhores seriam: Tim, pode segurar sua irmã um pouco? Vou subir numa árvore e dar uma olhada em volta. No alto da árvore, ele teve uma boa visão da floresta. Os galhos mais altos espalhavam-se à esquerda e à direita. Encontravam-se bem perto do final da mata, um pouco adiante havia uma clareira, com uma cerca eletrificada e um fosso de concreto claro. Do outro lado, um campo aberto, grande, que presumiu ser o local dos saurópodes. Ao longe havia mais árvores, e o luar varando a névoa e iluminando o oceano. Ele ouviu o rugido de um dinossauro, mas o animal estava longe. Pôs o binóculo de visão noturna de Tim e olhou novamente. Acompanhou a curva cinzenta feita pelo fosso, e depois encontrou o que procurava, uma faixa escura da estrada de serviço, terminando no retângulo de
Um teto. Talvez a uns 400 metros da árvore onde se encontrava. Quando voltou, Alex choramingava. Qual é o problema? Ouvi o som de um animal. Não vai nos incomodar. Está acordada agora? Vamos. Ele a levou até a cerca. Tinha 4 metros de altura, com arame farpado em espiral no alto. Erguia-se muito acima deles. O fosso começava bem do outro lado. Alexis olhou para a cerca, assustada. Pode subir? Grant perguntou. Ela entregou-lhe a luva de beisebol. Claro. Fácil. E começou a subir. Aposto que Tim não consegue. Tim gritou furioso. Cale a boca. Tim tem medo de altura. Não tenho. Ela subiu mais. Tem sim. Não tenho. Então venha me pegar. Grant virou-se para Tim. O menino, pálido na escuridão, não se mexia. Algum problema com a cerca, Tim? Não. Quer ajuda? Tim é medroso, Alexis provocou. Que menina idiota, Tim disse, e começou a subir. Está gelada, Alexis protestou. A água mal cheirosa chegava na altura da cintura, no fosso de concreto. Tinham atravessado a cerca sem incidentes, a não ser pela camisa de Tim que se rasgara no arame farpado do alto. Depois precisaram escorregar pela parede do fosso, e agora Grant procurava uma saída. Pelo menos eu fiz com que Tim subisse na cerca, Alexis se vangloriou. Ele morre de medo. Obrigado pela ajuda, Tim retrucou sarcástico. Oh! Luar iluminava os detritos que boiavam no fosso. Ele seguiu em frente, procurando pela parede de concreto do lado oposto. O cimento liso impedia a subida. Ai! Alexis exclamou, apontando para a água. Não é nada, Lex. Grant finalmente encontrou um ponto onde o concreto rachara e uma trepadeira pendia até quase tocar a água. Segurando na trepadeira, viu que aguentava seu peso. Vamos, garotada. Começaram a escalar a parede do fosso, e chegaram ao outro lado. Levariam apenas alguns minutos para cruzar o descampado e atingir o barranco que dava na estrada de serviço abaixo, avistando o prédio da manutenção à direita. Passaram por 2 sensores de movimento, e Grant notou, preocupado, que permaneciam desligados, assim como as luzes. Mais de 2 horas depois da queda da força e nada da energia a voltar. Em algum ponto distante, ouviram o rugido do tiranossauro. Ele está aqui perto? Alexis perguntou. Não, Grant tranquilizou-a. Estamos numa área do parque onde ele não consegue chegar. Descendo pelo barranco gramado, seguiram para o prédio de concreto. Na escuridão parecia assustador, como um bunker. Para que serve este lugar? Alexis quis saber. Para nos escondermos, é seguro, Grant falou. Torcendo para ser verdade. A entrada tinha um portão grande, por onde passaria um caminhão. Fora reforçado com grossas barras de ferro. Lá dentro, pelo que podiam ver, havia um barracão aberto, com pilhas de capim e fardos de feno estocados com equipamentos. Tim, pode segurar sua irmã um pouco? Vou subir numa árvore e dar uma olhada em volta. No alto da árvore, ele teve uma boa visão da floresta. Os galhos mais altos espalhavam-se à esquerda e à direita. Encontravam-se bem perto do final da mata, um pouco adiante havia uma clareira, com uma cerca eletrificada e um fosso de concreto claro. Do outro lado, um campo aberto, grande, que presumiu ser o local dos saurópodes. Ao longe havia mais árvores, e o luar varando a névoa e iluminando o oceano. Ele ouviu o rugido de um dinossauro, mas o animal estava longe.
Pôs o binóculo de visão noturna de Tiny. Olhou novamente. Acompanhou a curva cinzenta feita pelo fosso, e depois encontrou o que procurava, uma faixa escura da estrada de serviço, terminando no retângulo de um teto. Talvez a uns 400 metros da árvore onde se encontrava. Quando voltou, Alexis choramingava. Qual é o problema? Ouvi o som de um animal. Não vai nos incomodar. Está acordada agora? Vamos. Ele a levou até a cerca. Tinha 4 metros de altura, com arame farpado em espiral no alto. Erguia-se muito acima deles. O fosso começava bem do outro lado. Alexis olhou para a cerca, assustada. Pode subir? Grant perguntou. Ela entregou-lhe a luva de beisebol. Claro. Fácil. E começou a subir. Aposto que Tim não consegue. Tim gritou furioso. Calhe a boca. Tim tem medo de altura. Não tenho. Ela subiu mais. Tem sim. Não tenho. Então venha me pegar. Grant virou-se para Tim. O menino, pálido na escuridão, não se mexia. Algum problema com a cerca, Tim? Não. Quer ajuda? Tim é medroso, Alexis provocou. Que menina idiota, Tim disse, e começou a subir. Está gelada, Alexis protestou. A água mal cheirosa chegava na altura da cintura, no fosso de concreto. Tinham atravessado a cerca sem incidentes, a não ser pela camisa de Tim que se rasgara no arame farpado do alto. Depois precisaram escorregar pela parede do fosso, e agora Grant procurava uma saída. Pelo menos eu fiz com que Tim subisse na cerca, Alexis se vangloriou. Ele morre de medo. Obrigado pela ajuda, Tim retrucou sarcástico. Oh! Luar iluminava os detritos que boiavam no fosso. Ele seguiu em frente, procurando pela parede de concreto do lado oposto. O cimento liso impedia a subida. Ai! Alexis exclamou, apontando para a água. Não é nada, Lex. Grant finalmente encontrou um ponto onde o concreto rachara e uma trepadeira pendia até quase tocar a água. Segurando na trepadeira, viu que aguentava seu peso. Vamos, garotada. Começaram a escalar a parede do fosso, e chegaram ao outro lado. Levariam apenas alguns minutos para cruzar o descampado e atingir o barranco que dava na estrada de serviço abaixo, avistando o prédio da manutenção à direita. Passaram por 2 sensores de movimento, e Grant notou, preocupado, que permaneciam desligados, assim como as luzes. Mais de 2 horas depois da queda da força nada da energia a voltar. Em algum ponto distante, ouviram o rugido do tiranossauro. Ele está aqui perto? Alexis perguntou. Não, Grant tranquilizou-a. Estamos numa área do parque onde ele não consegue chegar. Descendo pelo barranco gramado, seguiram para o prédio de concreto. Na escuridão parecia assustador, como um bunker. Para que serve este lugar? Alexis quis saber. Para nos escondermos, é seguro, Grant falou. Torcendo para ser verdade. A entrada tinha um portão grande, por onde passaria um caminhão. Fora reforçado com grossas barras de ferro. Lá dentro, pelo que podiam ver, havia um barracão aberto, com pilhas de capim e fardos de feno estocados com equipamentos. O portão estava trancado com um cadeado pesado. Enquanto Grant o examinava, Alexis esgueirou-se por entre as barras. Vamos lá, rapazes. Tim a seguiu. Acho que também consegue, Dr. Grant. Ele tinha razão. Apesar de apertado, Grant conseguiu passar por entre as barras e entrar no abrigo. Assim que se viu lá dentro, a exaustão tomou conta de seu corpo.
Será que tem alguma coisa para comer? A Alexis perguntou. Só feno. Grant abriu um fardo e o espalhou sobre o concreto. O feno, no centro, estava morno. Eles se deitaram. Alexis aninhou-se ao lado de Grant e imediatamente fechou os olhos. Tim passou os braços em torno dela. Grant escutou os passos pesados dos saurópodes, ao longe. Nenhuma das duas crianças fez qualquer comentário. E ele percebeu que já ressonavam. Ergueu o braço para olhar a hora, mas estava escuro demais. Então, sentindo o calor das crianças encostadas em seu corpo, fechou os olhos e também dormiu.